Olha, o outro problema, além da chuva, além da seca que nós falamos, além da falta de projetos de convivência com o semiárido, projetos que possam resolver, por exemplo, áreas que ficam alagadas durante o período chuvoso, o Teresinense enfrenta também problema com ônibus. Na próxima segunda-feira, representantes do Sindicato dos Trabalhadores, ou seja, do Sindicato das Empresas de Ônibus, vão paralisar as atividades nas primeiras horas do dia. Isso é uma greve que já vem sendo anunciada há um certo tempo e vai acontecer na próxima segunda-feira, logo no início da manhã. Sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio, pode subir, Marcelo? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o representante do CETUT, né, que é... Bom, mas antes, só para informar, né? Tem muita polêmica sobre essa história da greve, como sempre, envolvendo prefeitura, CETUT, trabalhadores, mas o Vinícius está aqui, o Vinícius Rufino, diretor técnico do CETUT, para a gente tratar desse assunto. Vinícius, obrigado pela participação mais uma vez. E me perdoe uma certa contundência, mas é porque o assunto já chegou a um ponto que a população já não pode nem ouvir mais falar. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. O único impasse dos empresários é a falta de pagamento da prefeitura? Quer dizer, se a prefeitura pagasse o dinheiro que o CETUT alega que a prefeitura está devendo, esse problema estaria resolvido? Vamos lá. Vamos por partes. Primeiro ponto que tem que ficar claro é que não tem nenhuma operadora que não queira trabalhar, digamos assim. Todas as operadoras do sistema, todas as concessionárias estão dispostas, sempre como sempre, a colocar sua frota para operar, para atender o usuário que é o maior afetado por qualquer tipo de influência que surja nesse contexto. Tá? O problema fundamental, de fato, é recurso. Né? Se você observar qualquer outra praça do Brasil, qualquer outro município do Brasil que conseguiu resolver esse problema de oferta para o usuário, independente da quantidade de passageiros que se transportam, nesse período de pandemia principalmente, todas conseguiram resolver mediante cobertura de recursos, seja com subsídio direto, seja com algum tipo de desoneração de custo, com algum tipo de... Agora, me perdoe aí a interferência, mas é o seguinte, eu sei que a licitação, o contrato que foi firmado após a licitação, prevê uma parcela que deve ser repassada pela prefeitura por conta da gratuidade, por conta da minha passagem, por conta das categorias que usam o sistema de transporte de forma gratuita por conta de leis que foram aprovadas não só pelo parlamento, mas pelo executivo. O CETUT alega também a questão da pandemia, houve um prejuízo gritante na época da pandemia, mas outras empresas também passaram pelas mesmas dificuldades, algumas fecharam, infelizmente, mas outras conseguiram vencer e não tiveram ajuda estatal. Vamos lá. O que diferencia o serviço de transporte coletivo de outros tipos de atividade econômica? O transporte coletivo é um serviço que, primeiro, é uma concessão pública e, por ser uma concessão pública, ele é regulado pelo governo, no nosso caso, pelo órgão gestor, que é o município. Né? Então, nós temos um preço de tarifa que só varia mediante a determinação do prefeito municipal. Ele é que define o preço de tarifa. As operadoras não têm autonomia para cobrar uma tarifa e tem que cumprir, até certo ponto, uma determinação de frota para rodar. Tá? Então, quando você chega numa situação em que você tem vamos dizer assim, um comprometimento dessa relação custo-benefício, ou você aumenta o preço do seu produto, ou você toma alguma medida, toma alguma atitude para reduzir aquele custo de maneira drástica. No caso do transporte coletivo, você não consegue fazer com facilidade nenhuma das duas questões. Tá? Você não tem como, digamos, fazer algum tipo de redução de custo, porque você depende daquela operação, você tem outros custos que incidem sobre aquilo, e você não tem como fazer um aumento de tarifa por conta própria para cobrir aquele custo, porque o aumento de tarifa ele é regulado pelo município. Então, para sanar essas questões, o contrato ele determina que haja uma cobertura de recursos para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. Essa cobertura ela vem para exatamente garantir
A diferença não só dessa questão das gratuidades, não só dessa questão da diferença do preço da tarifa do estudante, mas os custos excedentes, né? Agora, o vereador Dudu disse que a melhor coisa que existe, ou seja, a melhor profissão que existe é ser empresário de ônibus em Teresina, porque você tem um negócio que recebe o dinheiro, uma parte à vista, que é o que se paga do vale, o que se paga da passagem, e qualquer tipo de despesa a mais tem que ser coberta pelo município. A grande questão é que seria um cenário maravilhoso se de fato houvesse uma arrecadação, ainda que antecipada, ou mesmo que não fosse antecipada, mas que de fato cobrisse o custo. E a realidade que a gente vê no sistema hoje é que nós temos custos que não param de crescer. Por exemplo? A exemplo hoje, principalmente do combustível. Combustível, nós tivemos do ano passado para cá, salvo engano, algo em torno a 60% de 2020 para cá, 60 e tantos por cento de variação, de aumento desse preço. Se eu pegar do início do contrato para cá, com a base de preço de 2014, a gente já teve quase 200% de aumento no preço. O óleo diesel lá atrás, quando foi feito o estudo, vamos dizer assim, para início da operação dentro do contrato, o óleo diesel custava coisa de R$ 2,00, R$1,90 e pouco, hoje custa... Para o operador de ônibus, que ainda tem alguma diferença nesse valor a menos, porque compra em quantidade, esse diesel já está batendo R$ 6,40. Então você vê que é um trampolim. E a reboque do diesel, todos os outros custos, eles vão sendo incrementados. Mas ele é uma situação confortável, quer dizer, na verdade, se a gente analisar, Vinícius, é uma situação confortável, porque, por exemplo, eu tenho um contrato, eu participei de uma licitação, venci essa licitação, e minha empresa trabalha, mas assim, qualquer custo a mais, qualquer tipo de despesa a mais, eu digo, passa para a prefeitura tem que pagar. Seria uma situação confortável se a gente tivesse essa relação de cobertura de custo sendo cumprida com o tempo. Mas me diga, você não concorda que quando se compara, eu sei que a natureza do trabalho, do serviço prestado é diferente, mas não há caso, suponhamos no cenário ideal que houvesse, por exemplo, essa cobertura, as empresas de ônibus, de uma certa forma, não tem mais regalias do que outras empresas? Não, tudo é uma questão de relação contratual. Porque, por exemplo, a minha empresa, o Sistema Dia de Comunicação, por exemplo, o Sistema Dia de Comunicação é uma empresa. Se de repente aumentar o preço da energia, o doutor Valmir pode chegar, que é o nosso diretor-presidente, para um patrocinador e dizer que vai aumentar o valor do contrato dele com o sistema, porque o preço da energia aumentou. Bom, aí é uma questão da relação individual de cada tipo de serviço. No Brasil, o serviço do transporte coletivo, ele é regulado praticamente em todas as cidades, ou pelo menos em todas as capitais, dessa forma. Né? Todos os sistemas em que já tem essa regulação baseada na lei de mobilidade urbana, elas já têm essa previsão da remuneração separada da arrecadação. Que aí o que é que eu imagino? Para se chegar a uma determinada quantidade de ônibus, para atender minimamente com qualidade a população, o sistema não se paga. Não, hoje não se paga de forma alguma. Já se pagou? Algum dia? Há muitos anos atrás, esse sistema, assim como o sistema do Brasil todo, eles eram sistemas equilibrados. Eu estou falando aqui de coisa de 10 anos, até mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, os sistemas eram relativamente equilibrados. Independente de pandemia, independente de crise econômica, o que é que o setor classifica como fundamental, como uma contribuição fundamental para o sistema deixar de se pagar, ou haver essa discrepância muito grande entre receita e despesa? Olha, houve uma mudança comportamental das pessoas, isso não só no Piauí, não só em Teresina, no Brasil todo, diria até no mundo todo, houve uma mudança comportamental no sentido da tendência ao transporte individual. Quando, na verdade, os estudos mostram que é o inverso, que você tem que investir em transporte coletivo. A iniciativa para a mobilidade urbana é provado por A mais B que o transporte coletivo é um transporte muito mais eficiente
para o cidadão no sentido da economia de custo e no sentido do desafogamento, vamos dizer assim, das vias. Tá? É um transporte que leva mais pessoas ocupando menor espaço e que, em detrimento a isso, a tendência das pessoas a se locomoverem com o transporte individual, ela traz esse abarrotamento das vias, ela traz um comprometimento da própria mobilidade do transporte coletivo, porque as vias estão todas abarrotadas. Isso, inclusive, justifica essa necessidade de você ter que abrir uma via exclusiva para um ônibus para poder fazer com que esse sistema flua melhor. Vinícius, mas no caso... temos essa questão da mudança do comportamento, tanto em relação à adesão a transportes individuais, especialmente a questão da motocicleta, que acabou virando um problema de saúde pública, no sentido de traumas ortopédicos decorrentes de acidente de moto, como também do transporte por aplicativo, né, que foi difundido e, de certa forma, houve essa migração dos passageiros. Isso mas aí, em função do surgimento de tudo isso, aí o sistema joga para a prefeitura porque tem que pagar. Quer dizer, é isso que a população questiona, mas a gente tem que ouvir aqui o que disse o CETUT, os trabalhadores, que é um outro problema que as empresas estão enfrentando. Essa greve que vai surgir, já não bastasse o problema atual, agora tem a possibilidade dessa greve, não, a greve em si na segunda-feira. Vamos acompanhar o que disse o representante do CETUT, depois a gente ouve o Vinícius. A gente já vem nessa luta desde 2019, mas quando chegou 2020 ela piorou por não haver a convenção assinada e de lá para cá a gente tem sofrido, como vocês têm conhecimento aí, uma barbárie. A justiça a gente cobra muito, né, do TRT, é omisso nessa situação, a gente não entende por quê, até porque quando determina uma greve, é ligeiro, a Justiça do Trabalho aparece, manda voltar os carros para rodar, e nós estamos aí recebendo por hora, por dia trabalhado, o que não é justo, a gente está passando fome, a gente sai de casa dizendo para a mulher que vai trabalhar e quando chega no final do mês não tem dinheiro. A gente agora, recentemente, teve um encontro com o prefeito, olha como é que é a situação, o prefeito pediu para que o superintendente resolvesse a situação. Nós tivemos um encontro com o CETUT, Trans e Sintetro. Ficou tudo definido, ficou uma maravilha. Nós pensamos que ia até assinar a convenção. Quando chegou lá no Robert Rios, a primeira proposta dele lá era de tirar o cobrador, botar o cobrador para fora. É dupla função, isso é proibido, isso é um crime. E aí nós estamos atrás de emprego, de mão de obra. Isso não é postura de um vice-prefeito falar para a gente. Ele disse que era para a gente se adaptar à realidade, mas essa realidade não existe. E aí a gente falou da situação, falamos da greve, que já estava programada, porque não há entendimento entre a Prefeitura e o CETUT. Nós não temos nada a ver com isso, a gente quer que resolva a solução. Mas o que foi que ele disse? Que quem anda de ônibus é realmente quem não tem dinheiro. Porque quem tem dinheiro anda de Uber, de táxi e mototáxi. Nós estamos aqui aberto até sábado, meia-noite, domingo de manhã, qualquer hora nós estamos aqui para negociar. Bom, em relação à convenção, a esse acordo que tem que acontecer, esse acordo de reajuste, enfim, até o momento que foi conversado, que foi discutido com a categoria, não há a mínima possibilidade por parte das empresas de se colocar em prática. Pronto, é exatamente essa questão que vem de encontro com essa história, com a questão da garantia do equilíbrio econômico do sistema. Hoje, nós estamos com a oferta na rua que ainda é superior, proporcionalmente, ao que se ofertava antes da pandemia. Então, em outras palavras, a arrecadação do sistema hoje, ela mal dá para cobrir o custo da frota que está operando nesse exato momento. Tá? Não se tem perspectiva ainda de um aumento considerável na quantidade de passageiros que levariam a arrecadação para que se possa discutir reajustes salariais sem que haja, de fato, o auxílio, né, a cobertura da parte contratual por parte do município. Agora, nosso tempo está esgotado, eu tenho 30 segundos só para você responder essa última pergunta. Ao invés do CETUT só ingressar na justiça, depois que o Sintetro entre em greve, para que eles voltem a trabalhar, por que o CETUT não judicializou já essa questão como um todo e chamou a Prefeitura para a Justiça, chamou o Sintetro para a Justiça e o próprio CETUT para mediar uma solução? Por que isso não foi resolvido já na Justiça? Bom, nós temos já tido conversas, audiências na Justiça do Trabalho. Tivemos já, acho que, se eu não me engano, 4 audiências já esse ano para discutir essa questão. Sobre a questão da Prefeitura, existe um acordo que está em andamento e que nesse acordo
ficou definido, inclusive, que o município faria uma definição do cálculo do valor a ser coberto, que daria essa garantia de uma discussão mais adequada em relação a reajustes salariais, mas que até o momento não se posicionou. E aí nessa está aí a definição. situação, o ponto que chegou. Então, o que eu pergunto rapidamente, o setor não entende que já deu? Já. Agora a justiça tem que bater o martelo? Nós estamos num limite que é visível. Tá? A gente tá no limite que, enfim, não dá para prosperar nenhum tipo de conversa se não houver, de fato, a participação da prefeitura de maneira prática, Mas trazendo não uma vai resolutividade haver. prática. O vice-prefeito que é para tirar é cobrador. Aí é que eu estou dizendo. Se não for via judicial, não vai se resolver. Há essa perspectiva, porque a doutora Nayara explica muito bem, mas pode haver o pode, não existe uma data específica. A gente tenta fazer a coisa da maneira mais pacífica Mas possível. enquanto isso, o povo está sofrendo. A vontade das operadoras é de trabalhar e de operar. A gente precisa que haja essa definição prática do município no sentido de dar cobertura para o custo para a gente poder avançar com as discussões. Nós temos sempre essa expectativa de que haja uma resolutividade prática e temos buscado isso. Porque a impressão que tem é que a prefeitura faz de conta que está pagando e o setor faz de conta que está recebendo. E com problema não está dando para tocar o barco aí, mas a população que está lá na ponta sofrendo. Não, pelo contrário, nós temos inúmeros ofícios, inclusive protocolados lá na S-Trans, cobrando resolutividades, cobrando valores, apresentando inclusive cálculos nossos sobre valores e cobrando resoluções sobre as comissões que foram instituídas para se calcular, para se dar um Agora, Vinícius, assim, na minha opinião, quando o Sintetro vai à prefeitura e ouve de um representante da prefeitura que uma das soluções é tirar os cobradores, demitir os cobradores, acabar com a profissão de cobrador, não dá para esperar que a prefeitura queira resolver esse problema. Então, é por isso que eu bato essa questão judicial. Mas vamos acompanhar, eu espero que haja um acordo entre o Setud e o Sintetro e que essa greve seja evitada na segunda-feira para que não haja mais sofrimento para a população. Obrigado pela presença, Vinícius. Muito obrigado e estamos sempre à disposição.